Queridos irmãos, nós vamos dar sequência no vídeo 44. No vídeo 44, na sequência agora, nós vamos entrar em outro tema que chama-se divisão da lei natural, né? E nós já estamos terminando da lei natural, depois nós vamos entrar no capítulo 11, que trata-se da lei da adoração, objetivos da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, a prece, politeísmo e sacrifício. E tem tanta coisa gostosa pela frente que você nem imagina. Só que a questão de número 647, nós vamos mesclar ela com a 648 no esmiuçamento. Por quê? Porque são perguntas e respostas que foram deixadas do jeito que se encontram para que pudéssemos realmente raciocinar. Porque eu não sei se você já conseguiu analisar. Eu vou começar dizendo uma coisa. A resposta que os bons espíritos deram, você entendeu? Olha só, analise isso. Anote aí para que você depois não fique com um bichinho na cabeça. Além de piolho, como eu já peguei muito quando era criança, era uma delícia. Nossa! Hoje em dia a molecada nem prazer de coçar a cabeça não tá tendo, porque não tem aula, né? Mas logo volta, daqui uns 3, 4 anos. Só temos paciência. Se você observar, a resposta, a pergunta de Allan Kardec, de número 648, ela condiz com a pergunta. Deixa eu analisar aqui. A pergunta de Allan Kardec é da 647, seria a pergunta do 648. E a pergunta do 648 seria a pergunta do 647. Allan Kardec inverteu, você entendeu? Tanto a pergunta quanto a resposta. Olha para você ver a que ponto Kardec chegou para nos testar. Você vai entender. Divisão da lei natural. A lei de Deus se acha a lei. Entendeu? Ele não disse as leis. A lei de Deus, por isso que você vai entender que a pergunta, ela condiz mais com a resposta da 648 do que com a 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinada por Jesus. Aí os bons espíritos respondem assim: certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre
a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como faz presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessários regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Beleza. Tá certo? Tá certo. Só que não tá. Então, Kardec errou. Não, gente. Ele fez um trocadilho para nos testar. Observa só. 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, é de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial, podes, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Olha só, amor e caridade. Só que se nós analisarmos, essa resposta, ela possui um sentido triplo. Por quê? Porque a resposta do 648, ela seria a resposta do 647. Porque é de acordo com a pergunta que Allan Kardec fez na questão 647 que se adequa melhor à resposta de 648. Luiz, mas isso tem alguma coisa a ver? Tem. É óbvio que tem. Seria o mesmo que alguém chega, por exemplo, você chega em uma padaria e fala para a pessoa assim que está ali te atendendo. Eu queria um pudim. Tá. De repente a pessoa vem com um pão. Com um pãozinho. E pergunta para você assim, você quer com manteiga ou sem manteiga? Isso é tudo psicologia. E entender isso agora é que tá, né? Você quer com manteiga ou sem manteiga? Moça, mas eu pedi pudim. Aí ela torna a te perguntar, você quer com manteiga ou sem manteiga? Na chapa ou sem chapa? Moça, mas eu te pedi pudim. Aí ela para na tua frente e lhe diz assim, tudo é comestível. Tudo é uma coisa só. Só muda o nome. Se você comer o pão, você vai sair saciado. Se você comer o pudim, você vai sair saciado. Mas eu quero aquele pudim ali.
Você entendeu? E aí? Ela pega o pudinho ou ela continua insistindo com o pão? É a mesma questão aqui. É a mesma situação. Nós temos que aprender a raciocinar. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? A lei de Deus se acha contida todo no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Pergunta de número 647. Você entendeu? Essa é a pergunta de número 600. Pergunta de número 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Se nós analisarmos de acordo com aqui se encontra, é óbvio que nós vamos nos sentir satisfeitos. Entendeu? Porque os bons espíritos vão dizer, certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Você entendeu? Nós vamos sair satisfeitos, mas no sentido literal, na psicologia, no processo, vamos assim dizer, relativo, é óbvio que nós vamos comer gato por lebre. Nós vamos comer gato por lebre. Cumpre, porém, se lhe mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como faz presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito compreende só uma parte da lei. É aqui que mora a questão. Uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Regras precisas. Que é o que contém na pergunta de 648 as regras precisas. Né? Onde foi que está? Onde está aqui? Está aqui. É na pergunta de 648 é que encontra-se as regras precisas. Por isso que a pergunta de 648 ela adequa melhor a resposta de 647. E a pergunta de 647 se adequa à resposta de 648. Agora você imagine só como que eu fui, de alguma forma, analisar essas coisas. E tem gente que passa por cima e nem percebe. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. Você entendeu, né? Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Observe agora a pergunta de 648.
se ela não se adequa a muitos preceitos da 647. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração? Olha as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação. Isso são leis. Destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Então, quando eu digo aqui o que muitas pessoas não conseguem entender ou não aceitam, que a lei de Deus é uma, é única. Mas que todos esses preceitos são leis de Deus. Leis. Faz parte das leis. Como se diz esses 10, né? Essas 10 partes. Não vou dizer 10 mandamentos, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essas 10 partes faz parte dos dogmas, das leis divinas. Das leis divinas? Das leis divinas. Porque essas 10 partes, ela caminha com o ser em processo de evolução durante todo o seu ciclo evolutivo, desde o princípio. E vamos dizer uma bobeira? Não existe o fim, mas só para limitar. Entenda o que eu estou dizendo, só para limitar. Desde o princípio até o seu fim. Entenda, gente, que eu só disse fim para limitar, porque falta, você entendeu? Falta termos. Ou melhor, do princípio por toda a eternidade. As leis divinas o acompanhará. Agora, não vamos pensar que nós vamos chegar em outras dimensões mais evoluídas, que nós as encontraremos de acordo com os preceitos como aqui na Terra nós as conhecemos. Que não. Elas lá serão conhecidas e tratadas de forma de acordo com a evolução do ser que habita aqueles sistemas, mas que todas fazem parte das leis divinas do princípio por toda a eternidade. Então, olha só para você, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. É de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, né? Então é óbvio que os bons espíritos tiveram que assim relatar, mas você vai ver o final, que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta. Sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta. Como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação. Não parece um menosprezo? Que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja.
a última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, observemos aqui qual a última das partes da lei. Segundo a interrogação de Kardec, a justiça, que seria a justiça de amor e caridade. Amor e caridade. Você observa a nuance de sabedoria de Allan Kardec. Porque fora da caridade, você entendeu? Não há salvação. Muitos dizem que fora da igreja não há salvação. Isso é uma aberração. Isso é falta de conhecimento das leis de Deus. É fora da caridade. Não existe salvação. Porque nós não dependemos da igreja. O cristão não depende de igreja. Ele não depende de centro. Ele não depende de templo algum para poder praticar a caridade. Ele não precisa frequentar religião alguma, mas desde que traz Deus no coração e que pratica o amor e a caridade. Mas não é esse amor banal, não, viu? Porque quando fala-se em amor, a pessoa associa em sexo. A pessoa nem se associa ao amor de uma mãe, ao amor de um pai, ao amor de um parente. Quando fala assim amor, se associa a sexo. Isso é banalidade. Isso é primitivismo. Por isso que Allan Kardec deixou para o final amor e caridade. Mas se você, na íntegra, raciocinar 647 e 648, a pergunta de 647, ela adequa, né? Para algumas pessoas que não sabem, ela fica mais adequada, vamos dizer assim, é mais adequada a 647 pergunta, é mais adequada à pergunta de 648. E a questão de 648 pergunta, ela fica mais adequada à questão de 647. Pelo fato dos termos em sentido duplo e em sentido triplo, que nas duas perguntas, tanto pergunta quanto respostas, encontra-se ali em certas nuances que se a pessoa que as lê, se não raciocinar. E outra coisa, nem sempre o início da pergunta é o resultado final. Você entendeu? Nem sempre o início da resposta, aliás, é o resultado do final. É a resposta final. A pergunta, ela não se resume aqui. Não sei se você já conseguiu observar isso. A pergunta de 647, a resposta
No princípio é uma coisa, no final é outra coisa. A pergunta de 648. A pergunta, no princípio, ela é uma coisa, no final, ela é outra coisa. Pergunta. E a resposta de 648, no início, é de uma forma e no final ela termina de uma outra forma. Tem 4 formas de nós analisarmos essas duas perguntas. Agora, isso é porque eu não tomei o meu Tegretol, né? Não. Então, faz parte, né? Mas não, é um estudo, é um esmiuçamento com muita seriedade à luz da doutrina espírita. Não estou falando nada por conta própria aqui, não. Isso é uma coisa muito séria. Vamos para o próximo vídeo.